E eu quero falar para vocês aqui sobre a armadura de Deus. Fala assim, a armadura de Deus. Lá em 1 Timóteo 3,15 diz assim, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Em Apocalipse 3,12 diz, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda para a parte do meu Deus, e ao meu novo nome. Presta atenção, irmãos. A vontade de Deus é que eu e você, nós sejamos colunas de Deus. Fala assim, colunas de Deus. E ser coluna de Deus, irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Então, não sei se você percebe, aqui nesse meio do salão aqui, tem alguma coluna no meio desse salão aqui, nesse salão aqui? Não tem aqui, mas lá atrás tem? Tem. Você sabe onde fica a coluna desse salão aqui? Desse salão aqui? Aonde você está? Por que o teto não cai, não desaba? Aonde está a coluna desse salão? Na parede? A coluna desse salão ela é diferente. Está vendo esse ferro aqui, ó? Vários ferrinhos mais finos? Esses ferros estão amarrados em um negócio chamado bonecas lá no canto, que eles seguram. Se eu arrancar esse ferro aqui, ó, é boneca o nome daquilo que está na ponta. Se eu arrancar esse ferro aqui, ó, o prédio faz assim, ó, a parede faz assim, ó, e abre e cai tudo. Então esse ferro aqui não é um ferro qualquer, está entendendo? São as colunas. Então todo prédio precisa de um sustento. Aquela mezanina, aquela parte do mezanino tem uma coluna ali embaixo que sustenta ele. Então a prefeitura vem, ela analisa e vê os detalhes do que pode e o que não pode mexer. Eu não posso aqui, que nem eu coloquei essas duas novas barras para essas luzes aqui. Eu não posso chegar e colocar essa barra de qualquer jeito. Eu chamei um engenheiro, o engenheiro veio aqui, subiu, olhou, mediu e falou, você pode colocar as luzes nisso aqui. Essa barra você pode colocar nisso. Não pode colocar em outro lugar. Colocar em outro lugar, o prédio pode ceder. Então as colunas elas são muito importantes para a igreja, para o prédio da igreja. Mas você também como um ser humano, como um irmão em Cristo Jesus, você foi chamado para ser coluna na casa de Deus. Amém, irmãos? Fala assim, eu sou coluna. Então, irmão, eu sou coluna, mas a coluna também precisa de uma outra coisa, chamada alicerce, para poder sustentar todo o resto. E quem é o nosso alicerce, irmãos? Fala assim, Jesus. Fala, ele é o meu alicerce. Ponto. Então você precisa deixar isso muito claro. O que, pastor? O que é claro? Claro do quê? Claro de que você foi chamado para ser coluna de Deus. Amém, irmãos? E eu quero falar para você aqui, que nós precisamos ter uma atitude firme, uma atitude consistente para se tornar uma coluna na casa de Deus. E geralmente as pessoas usam esse termo, que coluna é um discipulador, é um pastor, mas não, coluna somos todos nós precisamos ser colunas. Porque na sua célula precisa ter um povo que é firme, que é sustentado, que é consistente. Mas para que essa pessoa seja firme, consistente, perseverante, aquele que aguenta pancada e permanece de pé, precisa viver de uma forma que de fato mostra ali algo que está acontecendo. Então, se você ver uma coluna toda zoada, toda meio quebrada, aparecendo a viga, o ferro, você já passou por alguma construção, você fica meio com medo, você fica em choque de entrar no local. Eu fico com medo de entrar no lugar. Você já percebeu quando você passa numa ponte aqui da freguesia, do Limão, da Casa Verde, a ponte se mexe? Você já sentiu isso? Já? Você que deseja fazer engenharia civil, você vai estudar sobre isso. As pontes, elas são ligadas e quando você está lá, se você ficar parado em cima da ponte assim, ó, você sente a ponte fazendo assim, ó. Você já vai querer do nada pular no Rio Tietê para não morrer. Mas fique em paz. É porque você passa tão rápido, às vezes, que você não percebe. Mas se você ficar em cima da ponte, assim, parado, principalmente dentro do carro, você começa a sentir a ponte fazendo assim, ó, bem de levezinho. Você fica em choque. Se a ponte fosse muito rígida, ela cederia. Mas essa flexibilidade é preciso para que ela se mantenha de pé e fique do jeito que ela está. Mas quando se trata de coluna aqui, nós precisamos de um negócio firme, consistente, que não existe flexibilidade alguma. Então nós precisamos disso. Precisamos mostrar para quem? Para o inferno que nós somos colunas firmes.
Precisamos mostrar para as circunstâncias que nós somos colunas firmes. Precisamos mostrar para quem? Para a nossa escola que nós somos colunas firmes. Hoje eu estava dando curso de maturidade e uma moça perguntou: pastor, eu tenho muita dificuldade na minha escola porque eu chego lá e não consigo nem ser crente. Por quê? Porque ela não entendeu quem ela é em Cristo Jesus. Quando ela começa a entender, que eu falei para ela, você tem que fluir no Espírito. Quando você flui no Espírito, você se enche dessa identidade de quem você é e você se posiciona como tal. Mas eu e você fomos chamados para ser colunas. Fala para o seu irmão, você foi chamado para ser coluna, meu irmão. Só que tem uma diferença agora. Eu sou coluna alicerçado em Cristo. Mas se eu for coluna e falar que meu alicerce é Cristo e viver na lei, você vai ter um grande problema. O que a Bíblia diz em Salmo 125:1? Vamos abrir, por favor? Se tiver com sua Bíblia, abra sua Bíblia, coloca o projeto aqui, Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes que não se pode abalar, ou que não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Então aqui você tem os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião. Monte de Sião aponta para a graça. Se você de repente, você quer ser uma coluna sustentável, consolidada, e você não viver com o alicerce que é Cristo, de uma forma correta, com a crença correta, você vai ter comportamento correto. E aí é como se o seu versículo fosse assim: os que confiam no Senhor, os que confiam na lei, são como os montes de Sinai, que eles se abalam sempre, não importa as circunstâncias. Seria assim. Sinai aponta para a lei, Sião aponta para a graça. Você precisa entender que existe uma grande diferença. A forma como você quer ser uma coluna, quer viver a vida cristã, se for na lei ou na graça, a crença, de acordo em cada uma delas, você vai ter um tipo de comportamento. E se seu comportamento, e sua crença for na lei, você vai ter um comportamento errado, muito errado, e você vai ter sérios problemas. Olha o que a Bíblia diz também em Hebreus 12, 28. Pode projetar, Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, fala, inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Irmãos, viver essa vida santa e em temor, aponta para algo aqui. O que aconteceu? Eu retive a graça, eu guardei a graça, e agora, eu vivo isso aqui, ó. Nós já recebemos o reino inabalável. Eu e você fomos chamados para ser essa coluna firme, consistente, que crê em Cristo Jesus, na graça do Senhor, entendendo que faz parte de um reino inabalável. Se eu sou um reino inabalável, nada pode te abalar, certo, irmão? Você está seguindo o raciocínio aqui comigo? E agora eu quero que você entenda. E tudo isso vai te levar para algo aqui. Então, como que eu posso viver esse reino inabalável? Quando eu retenho, quando eu guardo a graça, que eu sirvo a Deus. Então, pastor, eu não consigo ter temor de Deus, reverência, santidade. Aqui, ó, é porque você já está crendo de forma errada. Quando você crê na graça, em Cristo Jesus, na graça de Deus, você muda completamente seu estilo de vida. Quando você tenta vencer pecado na força do seu braço, você não vai se tornar inabalável. Não tem como. Mas pastor, eu fiz de tudo. Por que não está dando certo? Porque às vezes você está vivendo na lei. E Deus chamou para você poder viver na graça. A crença errada te leva a ter comportamento errado. Isso é muito prejudicial para você. Coloque em Efésios 6,13, por favor. Foi onde nós começamos o culto. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. E eu quero falar a respeito disso para você. Puder projetar 6, do 14 ao 18? Vamos lá. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, quando tomamos toda a armadura de Deus, permanecemos inabaláveis. Mas o que significa cada uma dessas armaduras, da parte da armadura aqui? O que de fato é isso? Eu quero te fazer um desafio, para que você possa ler a Bíblia à luz da graça, compreender o que é a graça de Deus, o que refere-se mesmo, cada versículo ali do Novo Testamento, o que está dizendo, o que Cristo está mostrando ali, o que o apóstolo Paulo está pontuando, está enfatizando ali. Tem tantos segredos ali que Deus quer revelar a nós, e eu quero te desafiar, e hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso. Então, todas as partes da armadura de Deus estão relacionadas com a nova aliança. Não há nada nessa armadura aqui que é do Velho Testamento. Não há nada, irmãos, nada mesmo, nada que tem a ver com a lei, nada. Tudo eu vou mostrar aqui para você entender, você ter uma crença correta a respeito da armadura de Deus. Amém? Primeiro, cingindo-vos com a verdade. Cingir significa usar uma cinta ou um cinto. A verdade é o Evangelho. O Senhor disse aos fariseus, presta muita atenção, olha que sinistro. O Senhor disse aos fariseus o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Mas os fariseus eram conhecedores do quê? Da lei. E por que eles não eram libertos? Porque eles não conheciam de fato a verdade. Então quer dizer que a verdade não é lei, a verdade é Jesus Cristo. Você quer ser liberto de algo, você quer conquistar algo, quer vencer o pecado, não é através da lei. Quantas pessoas tentam empurrar o ministério, querer conquistar a sua família para Cristo, de um jeito errado, e ser cingido dessa verdade, com a verdade, esse cinto, essa verdade é o próprio Cristo, faz parte da nova aliança. Então os fariseus conheciam muito a lei, mas não tinham entendimento e clareza da verdade. Paulo chama o Evangelho do que? A verdade do Evangelho. O Evangelho da graça é essa verdade. Então você não pode achar que a lei é a verdade. A lei é pura, é santa. Sim, é verdade, mas ela foi feita para um propósito. A lei não é para poder te julgar, te acusar, meu irmão. Ninguém pode chegar aqui para você e falar assim, olha o que você fez, bababá. Não, isso não é evangelho, isso não transforma ninguém. Nossa, acabou de chegar uma pessoa, não olha, não olha, não olha, não olha, não olha, não olha. Eu vou ficar em choque para poder pregar agora. Ó, não olha, não olha, não olha, não olha, não olha, não olha, não olha. Chegou do, que é esse? Não olha, sério, irmãos, agora eu não sei nem como é que eu vou pregar. Não olha, não olha, não olha, não olha, não olha. Ó, vamos continuar a palavra aqui. Os soldados usavam... Vocês querem olhar para trás? Olha lá. Não tem ninguém. Isso se chama lei. Toda vez que eu falo não, você quer fazer. A Bíblia diz... isso é verdade. Você acha que não? É verdade. É sério. Não matarás, não furtarás, não faz isso. A Bíblia diz, meu irmão, quanto mais você aplica a lei, mais enfatiza o pecado. Mais dá alimento para o pecado. A lei é aplicada para um certo tipo de público. Para você que é filho amado, a lei não serve mais. O que serve para você é o Evangelho da graça. Você entender que você é amado de Deus, que você é guardado, que você é santo. Irmãos, eu quero falar para você, você precisa da graça para se tornar santo. Você não precisa ser santo para poder receber a graça, não. Receba a graça, o dom gratuito de Deus. Essa verdade, cingindo o Evangelho da verdade. Viu quando eu falo para você, não. Ai meu Deus, já está se coçando. Será que é o pastor Ricardo chegou de Goiânia? Será que é o pastor André? Será que é o pastor Naor? Você saber, né? Isso é perigoso. Então toda vez que fala não, você quer olhar. Então presta muita atenção. Os soldados, eles usavam um cinto de couro no qual prendiam a espada, ou apenas as adagas, assim, sabe? Ficava colocando assim, deixava guardado, com esse cinto. Então você que quer ser um soldado, foi alistado pelo Senhor, coloque logo esse cinto da verdade, cingindo-se com o quê? Com a verdade. Você precisa urgentemente usar isso. Quanto mais da verdade, do Evangelho da verdade, que é Cristo Jesus, você tiver, mais você tem potencial de vencer o pecado. Não tem a ver com aquilo que você faz ou deixa de fazer.
Cristo não vai deixar de te amar, meu irmão. Cristo te ama incondicionalmente, independente do que você faça ou deixe de fazer. Amém, irmãos? Outra coisa, segunda parte, pode deixar lá ainda. Vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça era para proteger o peito. As setas malignas visam atingir o coração com condenação e acusação. Aí você está achando, não, vou colocar aqui agora a couraça da justiça, que eu vou para cima e vai dar tudo certo. Não, a couraça da justiça te guarda, no quê? De toda acusação, toda condenação. Quantos aqui, irmãos, não já, de fato, ele falou, mano, eu vou vencer esse pecado, e aí agiu com lei, e depois que agiu com lei, caiu no pecado, e ficou mal. Por quê? A lei que faz isso com você. A lei que faz isso com você. Agora, se você tem a couraça da justiça colocada sobre a sua vida, você tem uma nova perspectiva. Algo começa a acontecer, o diabo vem, lança uma seta sobre a sua vida, de condenação, de acusação, e não acontece nada com você. Por quê? Você tem a couraça da justiça. E quem é a justiça? Você é a justiça na onde, irmãos? Você é a justiça de Deus, em Cristo Jesus. Não tem mais a ver com você. Toda vez que o diabo tentar te acusar, falar que você é rebelde, que você é isso, que você fez isso ou deixou de fazer, você precisa olhar para o capeta e falar assim, ó capeta, fica quieto. Sua condenação, sua acusação não serve mais a mim, porque eu tenho a couraça da justiça. Eu estou vestido de Cristo Jesus. Mas às vezes o que você faz? Não, ele está me acusando, mas agora eu vou ser melhor, eu vou conseguir. Aí você vai para o seu quarto e começa, me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais, eu sou humano, eu só sei. Aí começa a cantar, como é que é? Um minuto, como é que é a outra música, mano? A outra, como é que é essa música? O refrão. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho errado. Como é que é a outra parte que fala da... Aí começa a falar que a cruz, que o quê? É como olhar para si mesmo, que a cruz, aí no final você declara, o maior vilão sou eu. Que maior vilão? O maior vilão é você, para a sua vítima. O vilão, quer apanhar? Deixa eu falar uma coisa para você. Para que você quer apanhar e quer sofrer, sendo que alguém já sofreu no seu lugar? Por que você quer ficar apanhando, sendo que alguém apanhou, foi deslacerado naquela cruz por você e por mim? Você quer ficar apanhando? Para quê? Para de apanhar. E tem gente que quando eu falo isso, fala, isso, vai, bate, vai. Não é bater não. Você merece uma surra de amor, de verdade, de graça. Você precisa, meu irmão, é ser amado. Estou doido para ter um discipulado com o meu discipulador. Para de besteira. Para de ser besta. Você tem que falar assim, hoje eu quero conversar com o meu pastor, meu discipulador, eu quero chegar lá e me sentir tão amado. Quero chegar lá e ele me dar um presente. Tem que chegar assim, irmãos. Hoje ele vai pagar a conta. Eu quero pagar a conta, mas se ele insistir, ele paga para mim. Está entendendo? Para de acusação, para de condenação. Coloca em 1 João 3, 20 e 21. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amém, irmãos? Vai para o 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, como que nós se sentimos acusados? Na onde? No coração. E o que a couraça da justiça faz? Protege o quê? O coração. Oh, Jesus. Que possamos hoje sair revestidos dessa armadura de Deus, da couraça da justiça que é Cristo Jesus sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Se for para aplaudir, aplauda direito para Jesus, meu irmão. É isso! Glória a Deus! Presta atenção, irmãos. Para de ter dificuldade de se relacionar com Deus, porque o diabo está te acusando porque você fez alguma coisa. Para! Você é livre da lei, você é livre do pecado. Se o diabo falar alguma coisa para você, vai se lascar. Vai, eu sou condenado. Fala para isso para ele, sou condenado. Eu sei qual é o seu lugar, o seu destino. O seu pode ser o inferno, o meu não. O meu é com Cristo Jesus. E eu estou aqui, eu sou amado, eu vou ser vencedor, eu vou ser arrebatado. Bota o diabo no lugar dele.
Para, irmãos, de ficar paralisado na sua vida por conta de acusação, de condenação. Porque, mas eu não fiz, eu sou pouco amado, eu deixei de fazer, eu fiz errado. Para com esse negócio. Para com esse negócio. Abraça logo Jesus, tenha comunhão com Jesus, chega mesmo no tempo de devocional, peça ao Senhor, fala: Deus, eu estou aqui, eu sou amado, eu tenho revelação da sua justiça, eu sou do Senhor, tudo que era meu o Senhor levou, e agora tudo que é do Senhor é meu, está sobre mim, é tudo pelo Senhor, tudo por meio dele eu posso todas as coisas. Eu não consigo orar pela conversão do meu pai, porque eu fui rebelde com ele. Não, foi rebelde, fala: Pai, me perdoe, e já vai para o quarto, fala: Espírito Santo de Deus, toca no coração desse homem agora, o Senhor vai alcançar a vida dele agora. Não vou poder orar essa semana não, porque como eu não lavei a louça, eu estou de banco, Deus não fez nada, não falou nada, e você fala: eu vou me colocar de castigo, vítima, eu vou ficar aqui no meu cantinho, porque Deus não me ama, eu não vou orar mais, eu não vou abrir minha boca para adorar. Enfia o pé no peito do capeta, desse infeliz, bota ele no lugar dele e fala: ei, capeta, sai da minha frente, você pode vir quente que eu estou fervendo, eu te pego hoje. Vamos parar de acusação, irmãos? Então usa logo essa couraça da justiça, meu irmão, pelo amor de Deus. E não é a justiça própria, não é a couraça do que você pode fazer, o que você faz é de bronze, não vale nada, parece com ouro, parece legal, mas não passa de trapo de imundícia. Agora a couraça da justiça brilha, chega a ofuscar o olho do capeta para ele ficar ligeiro. Quando ele olhar para você, ele precisa olhar no seu peito. Eu posso lançar muita seta, mas se bater em você, vai voltar em mim, que eu estou lascado. Porque a couraça é de ouro, é poderosa, e é do reino espiritual, e está lá nas regiões celestiais, e eu sou vestido disso. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o evangelho da graça, meu irmão. Vista-se da couraça da justiça. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, calma aí, então presta muita atenção, sua justiça não é aquilo que você faz, lembra, é aquilo que Cristo fez por você, amém, irmãos? Filipenses 3:9, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Eu quero ser achado nele, pelo amor de Jesus. Não, esse negócio de, foi nada, minha carne, e eu estou escondido em Cristo Jesus. Quando o capeta vir me acusar, eu estou revestido dessa armadura de Deus, da couraça da justiça. O diabo não consegue me achar, não consegue me enxergar. Essa experiência que você tem que ter. Quando ele pensar em te enxergar, ele vai tentar te atacar. Ele vai lidar com a coroa da justiça, que é Cristo Jesus na sua vida. Amém, irmãos? Seja achado nele. Fala para o seu irmão: seja achado nele, meu irmão. Aleluia, aleluia. Vamos lá. Então presta muita atenção. Vou enfatizar de novo. Se você errar, o que você vai fazer, irmãos? Se você errar, você vai fazer o que, irmãos? O que, irmãos? Dificuldade. Se você errar, errei. Aí agora, você não vai para o cantinho. Você vai, nossa, fiz merda, cagou tudo. Sabe aquele termo que falam, pegou, cagou e jogou merda no ventilador? Às vezes você fez isso, ficou feio o negócio. Levanta, sacode a poeira, anda e chega ousadamente. Papai do céu, estou aqui. O que o Senhor tem para mim, eu reivindico, porque estou escondido no seu Filho. Estou aqui, estou recebendo.
Presta atenção, então quando você aprontar, der ruim, você vai pedir para o Senhor. Isso aqui não é autonomia para você pecar, mas é o quê? É te dar graça para você poder vencer o pecado, meu irmão. E depois, caiu, vacilei. Vai para lá, tem perdão, você já foi perdoado. Você tem que chegar e falar assim: eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado, completamente perdoado. Ponto! Todo dia, faz isso, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que você precisa decorar, essas coisas. Sou achado nele, sou justiça dele, eu pequei, mas eu estou nele, sou guardado, eu sou amado, justificado, vou vencer esse pecado, essa desgraça que me perturba, eu vou vencer, porque eu estou nele, amém, irmãos? 3, volta lá para Efésios, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, meu Deus, os pés aqui apontam para o fundamento, a firmeza no combate. O que é que te dá firmeza? No meio do combate, no meio da sua vida. O que é que te dá? O que precisa te deixar firme, fundamentado em algo que é o que? Você ter paz com Deus, meu irmão. Você ter paz com Deus. E o que é ter paz com Deus? É você ter essa paz que excede todo entendimento. Qual que é a paz? Não existe mais nenhuma dívida. Tudo já foi pago, está tudo resolvido. Irmãos, a melhor coisa é você dormir e ter paz. Acordar, ter paz. Viver em paz. Não tem como ter uma vida exitosa, crescente, que avança, que multiplica, que frutifica, se não houver paz. Se os seus pés estiverem de qualquer forma. Mas aqui o que precisa? Calçar os pés, a preparação do evangelho da paz. Nós somos esses, irmãos, que pregam o evangelho da paz, mas nós precisamos estar fundamentados nisso, nós precisamos estar descansados. Eu tenho paz para com Deus, porque Ele pagou tudo. Deus não está irado comigo. Seu pai pode estar, sua mãe pode estar, seu pastor às vezes pode ficar, mas Deus nunca mais ficará irado com você. Por quê? Porque o Filho dele pagou tudo, tudo. Por você, não tem mais nenhuma dívida. Irmãos, se você já deve ter visto seu pai, ou algum tio seu, algum amigo, não sei, endividado. Quem tem dívida fica atormentado. É terrível. Telefonema toda hora, corre risco de perder bens. Quantas pessoas? Por quê? Porque está endividado. Não tem paz a pessoa. Mas eu e você não precisamos viver nessa loucura, nessa falta de paz. Por quê? Porque tudo foi pago. E essa paz é por conta desse evangelho que nos alcançou. Entenda isso, irmãos, o quanto você é amado, o quanto você é perdoado, tudo aquilo que Deus fez por você. Então, e essa paz depende de quem? De mim? Não, depende completamente dele. Quando você entende que é completamente dele, que tudo procede dele, que essa paz vem dele, a sua vida começa a crescer e avançar. Pergunta para o seu irmão: e aí, tem paz aí no seu coração? Pergunta: você está calçando nos seus pés aí esse evangelho da paz? Pergunta para ele aí. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Presta atenção aqui. Não importa o quanto nós somos maus, mas importa o quanto Ele é bom para conosco. Você precisa ter isso muito claro. O quanto mais eu faço de coisa ruim, vacilei, irmãos, isso não depende, isso não vai te trazer paz mesmo, quando você fica pensando o quão mal você é, o quão pecador você é. Trazer a consciência de si mesmo, do que você faz ou deixou de fazer, a psicologia te ensina isso você vai tomar prejuízo na sua vida. Agora, quando você leva o seu pensamento cativo ao Senhor, aí você começa a desfrutar do quê? Do quão bom Ele é, não nós. Tem uma música do Fernandinho, depois a gente tem que pegar essa música. Quão bom e quão maravilhoso é. Mas ele fala de comunhão, mas é muito boa. Tudo que envolve que Deus é bom, que comunhão com Deus é bom, com irmãos é bom, você precisa cantar isso, você precisa falar isso constantemente. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão assim: leve seu pensamento cativo ao Senhor.
E pensamento cativo somente é o quê? O que está escrito aqui? Pensamento à obediência de Cristo. Então você leva o seu pensamento cativo a todo, ao quê? A quem? Aquilo que Cristo fez, não o que você fez. A obediência de Cristo. Então, você quer ser obediente e às vezes não é. Sabe o que vai vir sobre a sua vida? Acusação, condenação. E aí você olha para si mesmo, você está lascado. Agora, quando você olha para Jesus, você leva o seu pensamento cativo, todo pensamento cativo, à obediência de Cristo. Aí você entende que tudo que Ele fez, Ele obedeceu. Irmãos, quem aqui tem condições de cumprir 613 mandamentos? Você tem condição? Não tem. Eu não tenho. Tem gente que só pega os 10 mandamentos, mas não são só os 10. São 613 mandamentos. Jesus cumpriu 613. E você quer ficar fazendo o quê? Quer colocar força para poder vencer um mandamento? E não tem essa. Se você pecar em um, você pecou em todos. Então é melhor fazer o quê, irmãos? Andar pela sua obediência ou pela obediência de Jesus? Se você andar pela sua obediência, nunca vai ter paz. Então ande na obediência daquele que venceu todas as coisas. Ele cumpriu toda a lei. Amém, irmãos? Por isso se chama nova aliança. Amém? Então é somente o crente que tem paz com Deus, entendeu essa questão da obediência, saber que é tudo por meio dele, ele fica de pé no dia da batalha. Ele resiste o mal no dia da batalha. Agora o crente que não tem isso, não entendeu isso, vai dar ruim. 4, embraçando sempre o escudo da fé. Pode voltar lá para Efésios, corre de novo lá. Hoje vocês vão mexer na Bíblia aí, vai ser pancadaria. É por meio do escudo da fé que apagamos os dardos de fogo do maligno. Essas flechas inflamadas são pensamentos de desqualificação. Todo tempo o inimigo mostra que não fizemos isso ou aquilo, que não estamos qualificados, que estamos muito distantes do padrão de Deus. Então toda a armadura, ela está relacionada com uma fé correta. É quando cremos corretamente que podemos resistir ao maligno. Presta muita atenção, irmãos. Setas são lançadas constantemente sobre a sua vida. Então, o primeiro lado da couraça da justiça que eu falei são dardos que são enviados de condenação e de acusação. Geralmente, quando você chama alguém para vir para a igreja, para o culto, para a célula, faz tempo que ela não vem, geralmente a coisa que a maior dificuldade dela vir para cá não é, como se diz, ela quer estar, ela quer voltar, ela quer permanecer, ela quer participar da célula, ela só não vem pensando, sabe no quê? No que os outros vão pensar. Talvez eu não estou o padrão daqueles que estavam lá. Eu mesmo, quando voltei, foi assim, a primeira coisa, o primeiro convite que fizeram, eu falei assim, não vou ir. Mas o meu desejo era estar com os irmãos, eu sabia da presença de Deus, eu sabia o quão bom era estar em comunhão, estar na célula, tomando açaí, comendo hot dog, era muito bom, conversando sobre Apocalipse. Mas por que eu não queria vir? Porque tinha coisa dentro da minha cabeça fazendo o quê? Me acusando de coisa que eu não fiz, que eu deixei de fazer, por que eu paralisei, várias coisinhas desse tipo. E isso é onde muita gente paralisa, é perigoso. O diabo começa a colocar, dizendo que você não presta, que você não vai conseguir. Eu mesmo, quando voltei para a videira, foi um pé no peito de um monte de gente, do capeta também. Por quê? Porque eu cheguei destruído, acabado, mas eu cheguei com um senso de urgência, não confiado em mim mesmo, mas sendo achado nele. Por ser achado nele, eu falei, eu quero liderar, eu quero crescer, eu quero avançar, me coloca para liderar, quero me tornar o discipulador, tenho chamado para ser pastor, o que eu preciso fazer nessa igreja, o que eu posso fazer, tudo isso. E tudo isso, eu fui inserido em coisas dentro da igreja, na estrutura da igreja, e Deus começou a liberar recursos sobre a minha vida. Mas por quê? Porque eu fiz tudo baseado naquilo que Ele podia. O que eu fiz? Eu coloquei o escudo da fé. O diabo não tinha poder sobre a minha vida. Ele tentou lançar setas sobre mim, mas não deu certo. Por quê? Ainda que algumas pegou, é claro, a gente vai se exercitando, mas não pegou outras, porque eu decidi usar esse escudo da fé. Olha o que a Bíblia diz em Judas 1:3. Sabia que tem um livro de Judas? Sabia? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Isso aqui é o escudo da fé. Trabalhar de forma diligentemente, de uma forma,
precisa entender que eu preciso viver na minha vida desse jeito, pela fé, não é por aquilo que eu faço. Então essa palavra que eu quero te mostrar, irmãos, que a armadura de Deus é com a ótica, o prisma de você enxergar de acordo com o olhar da nova aliança, da graça, não é da lei. Não, agora eu tenho que vestir a couraça da justiça, porque eu posso ou conseguir. Não. Você veste porque o Senhor te deu, e cada um disso aqui é tudo mediante a graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com você. Você precisa somente se revestir, ter essa revelação, essa crença correta te leva a ter um comportamento correto. Todas as coisas, elas são recebidas pela fé. Então, quando o diabo te jogar uma seta dele lá maligna sobre a sua vida, dizendo que você não pode, pensamentos para te desqualificar, levante o escudo da fé, erga o escudo, não permita. Quantas pessoas não estão cuidando de alguém aqui no Next ou em algum lugar, não abriram o núcleo, não está pregando o evangelho para sua família por conta disso. O diabo lança algo sobre sua vida, você esquece de levantar o escudo da fé. Levante o escudo da fé, proteja-se. Uma das primeiras bíblias que eu tive foi daquela fé do André Valadão, com o símbolo da fé, dourado. Essa bíblia está enterrada, se eu não me engano. Nós enterramos num ato que nós fizemos ali na Cachoeirinha. Foram 2 até. Eu estou pensando em voltar lá para pegar. Já está toda destruída, eu acho. A terra já corroeu. Mas eu acho que eu vou passar lá, hein? Vou lá amanhã, eu acho, qualquer coisa. Pegar minha bíblia debaixo da terra. E aí, enfim, eu levantava a Bíblia e falava, em nome de Jesus, pensamentos, e eu fazia como se fosse, de fato, o escudo da fé com aquela Bíblia, porque ela tem um emblema mesmo da fé, assim, grandão, mal bonito, e eu ficava usando tudo direto. O diabo lançava, você não pode, você não consegue. Olha quem você está liderando. Todo mundo faz faculdade, você nem terminou a escola, não importa. Eu sou filho de Deus, sou filho amado, o Senhor me deu uma capacitação, que é a unção do alto, vai dar certo, eu vou conseguir. Eu rebatia tudo. Agora, quantas pessoas estão paralisando, estão acreditando nas mentiras do diabo, estão acreditando na desqualificação que o diabo diz a seu respeito, ao invés de crer naquilo que Cristo e a palavra de Deus diz, o que de fato Ele diz para você, que você é amado, que você é justificado. Você precisa crer na Bíblia que você lê, você precisa crer que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade, e aquilo que diz a seu respeito na Bíblia Sagrada, é o que Deus pensa a seu respeito, e tudo que é o contrário disso, tem que ser lançado fora. Por quê? A voz do diabo, lança fora. As setas do capeta, coloca o escudo da fé. Não permita ser atacado pelo diabo, não permita ser desqualificado pelo diabo, não permita. Ah, mas a Bíblia diz, pastor, os humilhados serão exaltados. Quem disse isso? Tem que ler a Bíblia. Aqueles que se humilham serão exaltados. Tem muito mais outras coisas atrás. Ah, mas foi humilhado pelo capeta. Então você está sendo besta. Para de ficar sendo humilhado pelo capeta. Ai não, está certo. Eu nasci para ser assim mesmo, meio derrotado. Um dia Jesus muda a minha vida. Não, Jesus não precisa mudar a sua vida agora. E nem lá no futuro. Jesus já mudou sua vida lá no passado. Há 2000 e poucos anos atrás. Você precisa só fazer o quê? Tomar posse e viver de acordo com aquilo que Ele já conquistou por você, irmãos. Então para. Fala, ai Jesus, muda a minha vida. Jesus já mudou. Só você crer corretamente, terá um comportamento diferente. A crença correta te leva a ter um comportamento correto. Então lembre, tudo é pela fé. Proteja-se daquilo que o diabo tem falado para você. E entenda que tudo que você pode adquirir da parte do Senhor é pela fé. Quinto, tomai também o capacete da salvação. A certeza da salvação é um capacete na sua cabeça. No momento em que você duvida da sua salvação, todas as partes da armadura perdem completamente a utilidade. Então, se você tem dúvidas da sua salvação, daquilo que Cristo fez por você, as demais peças não terão valor, não terão utilidade sobre a sua vida. Em 1 Tessalonicenses 5,8 diz, nós porém que somos no dia a dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Esperança, meu irmão, você crê nisso, de algo que já aconteceu e vai acontecer. Tem esperança, a expectativa de um futuro bom, de coisas boas que vai acontecer sobre a sua vida. Agora, quando você tem dúvidas da sua salvação, daquilo que Deus já fez por você, que Cristo já conquistou por você, você vai ter muita dificuldade na sua vida.
Você anda pensando assim, ai meu Deus, chegar lá na frente talvez você é um desviado. Chegar lá na frente talvez acho que eu não vou ser filho amado porque eu cometi algo. Não! Esse capacete da salvação te traz a plena, tem que trazer convicção sobre a sua vida. De que você foi salvo, salvo para sempre. Uma coisa é ser tirado da mão do diabo. Deus consegue tirar. Agora, na mão de Deus, ninguém consegue te tirar de lá. Sinta-se abraçado, guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor. Você precisa ter entendimento disso. Então, tem essa crença. Eu sou salvo, salvo de verdade. Quando eu criei de fato no coração, eu confessei. Se você tem dúvida da sua salvação, você vai ter muitos problemas, irmãos. Você não vai ser a coluna firme. Você não vai ser essa pessoa consolidada. Você vai ser alguém que vai ser abalável. E o Senhor te chamou para você ser alguém inabalável. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão, se você é inabalável. A esperança bíblica é a expectativa confiante de que algo bom vai acontecer. Essa esperança descansa no amor do Pai. Se sabemos que somos amados, então esperamos que coisas boas aconteçam. Sempre espere coisas boas, porque você é salvo. Essa é a esperança da salvação. Sabe o dia que você se perde? Quando você perde a alegria da salvação. Davi perdeu a alegria da salvação, deu ruim. Agora, quando você tem essa alegria da salvação, você tem esperança. Por ter esperança da salvação, você sempre vai ter expectativa de coisas boas. Um jovem, um adolescente, alguém que não sonha mais, que não vive mais aquilo que Deus tem para ele, porque ele parou de sonhar, parou de viver mesmo, ele parou de ter essa esperança da salvação. Mas eu quero falar para você, tem expectativas de coisas boas, porque o Senhor vai te surpreender. Amém, irmãos? Sexto, tomai a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus, que no original é rema, e significa a palavra viva liberada a nós pelo Espírito. Irmãos, uma coisa é você ler a palavra, de qualquer forma, ela é apenas logos, é uma letra simples, apenas um conhecimento humano, um entendimento, assim como você vê em outros lugares, quando você lê um livro mundano, quando você lê um livro de uma série, de um, sei lá, um filme, alguma coisa que foi transcrita lá, aquele negócio, enfim, quando você lê, você tem um negócio natural. Agora, quando você lê a palavra de Deus e você toma a espada do Espírito, que é a palavra de Deus de uma forma espiritual, aí você tem rema. Rema é essa palavra revelada. A palavra revelada te traz vida. Fala assim, vida. Então nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então use isso como uma sua proteção. Use isso contra as artimanhas do diabo, contra as ciladas do diabo. Pratique isso. Leia a sua Bíblia. Leia constantemente, tenha um plano de leitura, se encha do Senhor, disso aqui, não pare, toma o capacete da salvação e essa espada do Espírito constantemente, não abra mão dessa espada do Espírito, não abra mão jamais. A palavra de Deus precisa estar bem afiada na sua boca. Ao você abrir a sua boca, pessoas serão impactadas através da sua vida, amém, irmãos? O que as pessoas mais ouvem de você? Elas ouvem mais vocês falar sobre as trends do momento ou sobre as palavras que foram renovadas na manhã que você leu no seu devocional? Precisa ser da palavra que foi renovada, uma experiência com Deus. Eu estava conversando com quem? Acho que com o Diego, com o Flávio Felipe, com minha esposa, a gente estava indo para Taipas. E falando, comecei a contar um monte de coisas novas que eu aprendi nessa última semana, de imersão de pastores. Eu tenho o prazer de falar de Apocalipse, eu gosto de falar da nova aliança, de entender, contar coisas novas para você que talvez você nem conheça. Se eu falar aqui para você que o Novo Testamento não começou em Mateus 1, se eu falar para você que o Velho Testamento também não começou em Gênesis, está entendendo? Coisas assim para você poder falar, meu Deus, que poderoso, por isso que a Bíblia é fantástica, está entendendo? Falar para você que, mano, tantas coisas, como que aconteceu, a forma que aconteceu, a revelação que a gente teve, tanto. E eu falo assim, irmãos, daquele jeito, eu gosto de compartilhar uma experiência que eu tive, a revelação que eu tive da palavra de Deus, compartilhar, isso é muito bom. E aí quando você tem essa revelação, você vai falar com alguém, vai compartilhar com alguém, vai discipular alguém, tem efeito sobre a vida da pessoa. Você é guardado também do capeta. O capeta vai fazer alguma coisa com você, você já logo dá uma espadada na cabeça dele. Já quebra o assunto, por quê? Com a palavra não tem vez, porque a palavra ela é verdade. E esse verbo é o próprio Cristo. Quando você aplica isso,
você destrói todas as mentiras do diabo. E a pergunta para você é o seguinte: o que você vai fazer com a palavra que está sobre a sua vida? Vai deixar ela como logos ou como rema? Pratique como rema, deixe essa palavra ser viva e eficaz sobre a sua vida, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, vai falar, abra sua boca, declare a palavra, ore a palavra. Alguém aqui sabe como que ora a palavra? Sabe como que ora a palavra? Como você traz a oração para a primeira pessoa. Sabe como faz isso? Tem que ter um seminário de leitura da Bíblia. Sabe como você declara? Não vou ter tempo para fazer isso agora, mas você precisa praticar. Todas as coisas cooperam para quem? Para o meu bem. Eu vou pegar um versículo que é para terceiros. É porque o Senhor, eu só vim agora, o Senhor é meu pastor e nada eu terei falta. Deixa eu ver um versículo que é para outros. Fala um versículo aí. Alguém é bíblico? Fala algum versículo. Que não fala no primeiro. Hã? Como que é? É. Cita de novo, Luiz. Mas Deus dá prova do seu amor, pois Cristo morreu por mim. Você não fala nós, você fala eu. Fala por mim aqui, ó. Eu, aqui, ó. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, não. Por mim aqui, ó. Ele provou o seu amor por mim. Pelo fato de ter Cristo morrido por mim. Eu aqui, ó. Ele morreu por mim. É isso que você tem que falar, você tem que orar na primeira pessoa. Tem que declarar, tem que orar isso aqui. Sendo eu ainda pecador. Aí você começa a fazer o quê? Aí você trouxe a palavra para a primeira pessoa. Você fez isso aqui, ó. Mas Deus prova o seu próprio amor para comigo, pelo fato de ter Cristo morrido por mim, sendo eu ainda pecador. Você trouxe para mim, aí você começa a fazer, sabe o quê? Você pega esse versículo e fala assim: mas Deus, com seu infinito amor poderoso, um amor que alcança todas as coisas, que é alto, profundo, que é largo, que é comprido, esse amor tão poderoso, Ele me amou, eu ainda sendo completamente pecador, Cristo, Ele morreu, Ele sacrificou por mim. Oh meu Deus, obrigado pela sua tamanha graça, que me alcançou, eu ainda sendo pecador, o Senhor me mostrou, provou o seu amor, declarou esse amor na cruz do Calvário. Isso é uma oração num versículo. Imagina se você for orar vários versículos. Então você começa a orar a palavra. Você precisa fazer isso. Que isso é você se encher da palavra de Deus e você começar a fazer o quê? Ir contra todas as artimanhas do diabo. Isso é você pegar o quê? Essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então não viva de qualquer forma. Crer corretamente trará um comportamento correto também. Amém, irmãos? E sétimo, orando em todo o tempo no Espírito. A maneira como vestimos todas as peças na armadura de Deus é orando no Espírito. E o que significa orar no Espírito? Significa orar em línguas, constantemente. Mas pastor, eu estava vestindo tudo que o senhor falou aí, e agora o que eu faço, tal. Coloca aí Isaías 59, 17 ao 21, por favor. 59, 17 ao 21. Vamos lá. Vestiu-se, olha isso aqui, lá no Antigo Testamento. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários, e o devido aos seus inimigos, as terras do mar, dá-lhes a paga. Pode passar. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente em sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Pode passar. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó, que se converteram, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem dos teus filhos, nem da dos teus filhos, dos teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Irmãos, isso é poderoso.
O primeiro elemento aqui, então, que foi citado aqui, essa couraça da justiça. Estamos vestidos de Cristo, irmãos. Nós já estamos vestidos de Cristo. Você precisa ter revelação disso. E quanto mais você tem revelação disso, mais você cresce nisso. Você vai orando em línguas, você vai sendo revestido da armadura de Deus. Para quê, irmãos? Para que você vai ser revestido da armadura de Deus? Para que no dia mau, você seja alguém inabalável. Permaneça inabalável. Irmãos, não adianta chegar no dia mau e ficar correndo igual um doido. Ai, eu quero me revestir da armadura. Não. Se revista constantemente. Use o cinto, a couraça, calce os pés, o capacete, o escudo, a espada, e vai mesmo todos os dias. O dia que chegar o dia mau, você já está revestido. A hora que chegar o dia mau, o diabo vai tacar setas, dardos inflamados, vai tentar causar na sua vida, e nada vai surtir efeito. Por quê? Porque você está vestido de Cristo e está cheio do Espírito Santo. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Pode passar. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Presta muita atenção. Quer viver na armadura de Deus? É isso. Orando no Espírito, se guardando no amor de Deus. Não tem outro caminho, irmãos. Você é adolescente, alguns aqui já são jovens. Talvez você quer vencer muitas coisas, já tem visto muitos ataques do diabo sobre a sua vida. E como que você faz nesses dias maus? Se você não estiver orando em línguas, se enchendo do Espírito, e não está guardado no amor de Deus, você vai ter muitos problemas. Hoje o mundo fala para você, faz isso, faz desse jeito. Teve uma vez que um jovem falou para mim, pastor, não consigo vencer o pecado de masturbação. Eu já fui, ele falou, já tomei banho de porta aberta, já tentei de todas as formas. Na época eu era discipulador ainda. Ele falou, eu não consigo. Ele fez o extremo, escreveu santidade na mão, comprou uma aliança, colocou santidade, casado com Deus, e toda vez ele caía, toda vez mesmo. Aí eu falei, meu irmão, vamos fazer o seguinte, toda vez que você pensar em se masturbar, você vai ligar para mim imediatamente. Me fala qual que é o momento que você é mais tentado. É quando você chega do serviço, quando você está saindo, quando você chega da escola, me fala. Eu vou orar por você. Mas manda mensagem para mim. Não se esqueça, você tem um pai, você tem alguém que quer cuidar de você. E ele começou a mandar mensagem para mim. Pastor, estou com desejo de me masturbar. Aí falava, fulano, vou orar por você. Não faça nada agora. Só receba a oração. Senhor Jesus, seu filho é amado. Ele é guardado. Ele é satisfeito no Senhor. A vida que está em mim flui no meu irmão. O Senhor é real. A semente divina está sobre ele, está nele. Senhor, flui a sua vida. Porque ele é amado, ele é perdoado, ele é justificado. E ele é achado no Senhor. Toda vez que eu fazia essa oração, ele falava, discipulador, passou minha vontade. E ele começou a vencer. Hoje ele é alguém casado, muito frutífero. E uma vez eu perguntei para ele, ei, como está a sua vida em relação a isso? Eu venci. Falei, glória a Deus. Você venceu por quê, querido? É porque quando eu tentava na força do braço, nunca consegui. Agora, quando eu entendi quem eu sou de verdade, eu comecei a vencer. Você é a mesma coisa. Não queira, irmãos, vencer um namorinho, uma carência, o desejo de pornografia, de vícios, de jogos, de internet, de Instagram. Não queira vencer o ódio, a ira dentro de você, se você não entender essas coisas. Não mude de escola, se você não for revestido disso. Não faça qualquer coisa que você quer na sua vida, se você não for revestido disso aqui, precisa ser revestido disso. Vai para lá mesmo, vai com essa ousadia.
Mas se chegar lá, eu tropeçar, chega-se ousadamente ao trono da graça e peça ao Senhor Jesus. E fala: Senhor, eu sou filho amado, eu sou guardado, eu sou justiça do Senhor, eu estou escondido no Senhor. O diabo não pode me acusar, porque eu uso a couraça da justiça. Eu estou revestido, eu tenho um capacete da salvação. Eu calço nos meus pés a preparação do evangelho da paz. Eu tenho paz, porque a dívida foi paga. Está tudo resolvido. Tetelestai, e começa a falar. E aí, irmãos, é muito mais fácil. Você vai ver como sua vida vai mudar. E você vai ter muitas tentações. Você vai ter muitas propostas. Muitas. Uma pessoa que esses dias falou aqui: nossa, apareceu um emprego para mim, de sábado. Aí minha líder falou para mim que esse emprego é do diabo. Porque eu estou trabalhando. É quase isso mesmo. Se ela descansasse no Senhor, orasse, entendesse, Deus prepararia um outro serviço. Agora ela não vem para o culto, não vem para a cela, não vem para o culto de domingo, não vem para nada. Está longe. Esteja conectado aqui, ó. Aqui os irmãos podem te ajudar a você vestir a armadura de Deus. Como? Dizendo quem você é, ceando com você, te guardando em oração, nos pactos da aliança, te ajudando. Te ajudando. Tem um irmão aqui na igreja que a gente sempre fala, ele era criaca no meu tempo de solteiro, o Guto Lopes, Gutenberg. Luta. O bichinho que me infernizava, né? Seu primo, né? E eu e ele era uma rincha assim direto. Mas quantas vezes ele me ajudou a usar a couraça da justiça. Ele me ajudou a revestir-vos dessa armadura de Deus. Em uma simples palavra, falar algo para mim. Eu ficava tão constrangido, me sentia tão amado. E vice-versa também para com a vida dele. E eu vou te perguntar, vai chegar o dia mau. Como estaremos diante do dia mau? Esteja revestido da armadura de Deus. Esteja entendendo quem você é nele. Não tem a ver com o que você pode fazer, ou o que você deixa de fazer. Isso não muda, não altera o amor de Deus para você. Lembre-se, não importa o quão mal você é, importa o quão bom Ele é. O que Ele pode fazer. O que eu deixo de fazer, ou fiz de errado, não importa. O amor dEle é sem limite para mim. Nessa base, nesse amor, nessa revelação, entender que eu amo porque Ele me amou primeiro. Aí você cresce, você avança. O diabo não tem lugar sobre a sua vida. E eu quero convidar você a vir para um apelo aqui, hoje. E você falar: Senhor, eu preciso dessa armadura de Deus, crendo nisso. Não de colocar, porque se você for colocar pela lei, é muito pesada a armadura. É muito pesado. Agora, quando você é guiado pela graça, nesse prisma, nessa forma de olhar, você coloca a couraça, coloca o capacete e vive em paz. Não é pesado, não é um fardo, é algo leve e prazeroso. E o diabo não tem espaço para poder falar na sua vida. Não tem nenhum espaço. Você tem que viver em paz, irmãos. Eu teve noites já na minha vida que eu vivia atribulado. Uma turbulência na minha vida, pensei que ia morrer, pensava que ia morrer. Mas, quando eu comecei a entender isso, eu vivi em paz. Já teve dias, irmãos, que eu deitei assim a cabeça assim, ó, tantas coisas para resolver, eu durmo. Pergunta para minha esposa como eu durmo em casa. Eu durmo mesmo. Tem tantas coisas para fazer, eu durmo em paz. Eu deixo o Senhor me guiar para pastos verdejantes. Descansar no Senhor, em águas tranquilas e viver em paz. Então não importa o que você esteja passando ou vai passar, esteja revestido da armadura de Deus.